Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelada da Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal: permanência em Deus. Mas antes, vamos começar? A nossa leitura bíblica de hoje vai se passar no livro de João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Bom, logo no começo desse versículo, que Jesus fala que ele é a videira verdadeira e Deus, que é o pai dele, é o agricultor, a gente vê aqui funções específicas. Repare que Jesus ele se denomina como a videira e o pai dele é o agricultor. Ele não faz tipo assim, eu e meu pai somos uma videira, também somos agricultor, somos tudo. Não. Ele fala, eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Ou seja, funções específicas. Jesus poderia ter falado que ambos, o pai e o filho, desempenhavam a mesma função. Porém, ele mesmo diz que ele é a videira verdadeira e o pai é o agricultor, ou seja, quem cuida da videira. Ambos são importantes. Sem ambos não existiriam. O céu trabalha de forma organizada. Exemplo disso é como se Jesus fosse o corpo e o Pai fosse o cérebro e o Espírito Santo fosse o alimento. Então, repare, a Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três. Mas esses três, eles também exercem funções específicas. Por exemplo, assim, numa oração, quando a gente ora ao Senhor, a gente fala com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Eu tenho esse hábito, eu recomendo vocês também ter. Quando vocês falarem, também fale com o Pai, que é Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Gente, tá chovendo aqui, então, por favor, se vocês repararem alguns trovões, alguns barulhos, é a chuva, tá? Que eu não queria deixar de gravar pra vocês. Então, não está chovendo, mas eu tô aqui conversando com vocês. Mas foca naquilo que eu tô falando, esquece os barulhos, por favor. Então, repare que Jesus ele fala, ele designa essa função, que ele é aquilo, o corpo, ele é a videira e o pai é quem cuida. Então ele estabelece funções específicas. Bom, eu vou continuar lendo e depois a gente vai separando os tópicos. Todo ramo que estando em mim não dar fruto, ele o corta. E todo que der fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Não existe estagnação na vida cristã, e esse é o segundo ponto que eu queria chamar a atenção de vocês. Vemos o zelo do pai, que é o agricultor, que não abandona a criação, o ramo, mesmo que se preciso for, ele vai lançar no inferno, como ele fala aqui, aquele que não der fruto, ele lança fora. Mas o que produz, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Repare o cuidado de Deus, que Deus ele não vai deixar só aquela videira, aquela planta ali de lado, mas ele vai cuidar daquela planta, ele vai cuidar, vai zelar, vai alimentar, adubar aquela planta. Não há estagnação na vida com Deus. Às vezes não sabemos o porquê, não tínhamos fé antes e agora menos ainda. Mas isso é o que? A falta de exercício. E é um erro da nossa parte, porque quanto menos você exercitar a sua fé, quanto menos você exercitar a leitura bíblica, a oração, menos você vai querer exercitar. Então, por exemplo, assim, uma pessoa que faz atividade física, cada vez que ela faz, ela vai precisar de mais. Ela vai querer mais, ela vai querer se superar. Uma pessoa que não faz atividade física, qualquer caminhada, ela já tá ali cansada, ela já tá ali indisposta, já tá com dor, já tá querendo parar. E na fé é a mesma coisa, Na fé, ou a gente mergulha na fé, mergulha em Jesus e exercita as disciplinas cristãs, ora, lê a Bíblia, jejua, agradece ao Senhor, tem uma vida de gratidão, uma vida de temor, ou a gente vai vamos estar sendo preguiçosos espiritualmente e daqui a pouco, se você não tem uma vida de prudência, você vai acabar se desviando, Então ele fala isso, Jesus, que aquele que dá fruto limpa, ou seja, aquele que já está na produção, ele vai continuar produzindo mais ainda, porque o Pai vai limpar. Mas aquele que não dá, aquele ramo ele vai ser lançado fora. E ele continua falando,
Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E o terceiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é palavra que limpa. A palavra de Deus tem a função de nos limpar. Se dermos ouvido às palavras de Cristo, estaremos tomando banho diariamente, espiritualmente, que eu tô falando, tá? A gente vai estar se limpando espiritualmente sempre. Mas se a gente para de ler a Bíblia, para de ver as palavras do Senhor Jesus, a gente não vai tomar esse banho diariamente. Porque a gente vai estar, a sujeira vai começar a calcificar, o pecado vai começar a calcificar na gente, aquilo vai começar a se tornar normal e natural. Nunca nos faltará vestes limpas se estamos vivendo uma vida com Cristo. Né? Então a palavra vem, nos limpa, o Senhor nos dá vestes limpas, mas a gente não toma banho espiritual, pela palavra vamos estar sendo condenados. Bom, o próximo versículo que eu queria chamar a atenção de vocês é os versículos 4 e 5, né? Que vamos trabalhar o ponto de condição. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aqui a gente trabalha com o ponto de condição. Cristo só permanecerá em nós se nós permanecermos nele, se nós escolhermos permanecer nele. Repare que há uma condição de permanência, pois como Jesus vai estar em alguém que não quer saber, não quer obedecer a ele, né? Não há como isso acontecer, porque a pessoa já escolheu que ela não quer obedecer ao Senhor. Então o Senhor vai fazer o quê? Eu vou permanecer, então quem quer permanecer em mim, né? E então nós devemos escolher permanecer nele. O quinto ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é: sem permanência, sem vida com Deus. E a gente vai ver isso no versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Que Jesus está falando que nós devemos sim escolher permanecer nele, porque quem não permanece não vai ter uma vida com ele, ou seja, sem permanência, sem vida com Deus. Jesus é bem claro ao dizer que se alguém quiser permanecer nele, não há esperança, senão o inferno. Né? Então ele fala que nós devemos obedecer a ele, porque nós vamos ter recompensas, nós que obedecemos, que escolhemos obedecer. Porque ele vai nos honrar, nos fazendo, né, ir ao céu com ele. Então nós devemos sim ter uma vida de obediência, uma vida de prática da palavra, uma vida de realmente escolher Deus para as nossas vidas, né? O sexto ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é resultado de permanência. E a gente vai ver isso nos próximos versículos, no caso no versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Só pediremos o que quisermos se tivermos um relacionamento vivo de obediência ao Senhor. Ou seja, só pediremos e teremos o que quisermos e será feito se tivermos pedidos lícitos também ao Senhor. Porque as palavras dele que nos limpa estão dentro de nós, eliminando aquilo que é pecaminoso. A permanência em Deus traz resultados, e os principais são a presença de Deus, né, que é o principal, e o agir de Deus sobre as nossas vidas. Todas as áreas das nossas vidas são atingidas pela permanência em Deus. E pela fidelidade, é claro. Bom, o sétimo ponto da permanência em Deus é glorificação do Pai. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis os meus discípulos. Então, Deus é glorioso por si só. Ele não precisa de ninguém para nada. Mas nós vamos glorificar ao Senhor ainda mais, adorar o Senhor com as nossas vidas, obedecendo a Ele, né? Quando produzirmos muito fruto, e isso também é critério para sermos discípulos de Cristo, pois precisamos ter frutificação. Não adianta a gente falar que a gente está conectado no Senhor, conectado na videira, sendo que a gente não está frutificando. E esse frutificar, ele é ganhar almas para o Senhor, falar da palavra do Senhor, ter uma vida de obediência, uma vida íntegra perante Ele. Tudo isso é frutificar no Senhor. O próximo ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é convite do noivo. Convite do noivo. E a gente vai trabalhar com o versículo 9.
Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Esse versículo é um convite do nosso noivo Jesus à sua amada igreja, pois Cristo revela que com o mesmo amor e com o mesmo tamanho, com a mesma intensidade com que o Pai o amou, o mesmo tamanho e a mesma intensidade ele nos ama. Ou seja, do mesmo modo que Jesus foi amado pelo Pai, ele também vai nos amar. Também vemos a importância de permanecer no amor do amado, ou seja, vamos pensar nessa frase, permanecer no amor do amado. Esse é um ponto que eu queria chamar muito a atenção de vocês, né, dentro desse convite do noivo. Nós devemos permanecer no amor de Deus. E como nós permanecemos no amor de Deus? Primeiro, já falei, né, obedecendo a Ele, né, frutificando. Mas permanecemos também no Senhor quando escolhemos ser satisfeitos nele, né? Eu acho que isso é uma dificuldade dos nossos dias, porque a gente tem tanto entretenimento, tanta coisa, sabe, que nós escolhemos mais que ele, mas ele fala isso. Permaneça no meu amor, escolha permanecer comigo, escolha me conhecer mais, escolha permanecer nas coisas que eu dei para vocês, escolha permanecer numa vida de santidade, escolha permanecer numa vida íntegra perante ele, escolha permanecer numa vida que vai ser edificada e cheia dele. Olha, um exemplo que eu quero chamar a atenção de vocês é isso aqui. Escolher permanecer no amor do amado é escolher ser amada por ele também. Porque Deus já nos ama, mas nós devemos também aceitar esse amor dele. É como uma noiva que ela escolhe permanecer no amor do noivo. E ela não tem olhos para mais ninguém, a não ser o noivo dela. Bom, o 9º ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é como permanecer no amor. E a gente vai ver isso no versículo 10. Se guardares os meus mandamentos e permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Você deve estar se perguntando, quero ser essa noiva, né, que permanece no amor do amado. Mas como que eu faço isso? A resposta é guardando os mandamentos. E guardar significa praticar, assim como Jesus pratica os mandamentos e pratica as ordens do Pai. Enquanto ele estava aqui na terra, ele foi obediente ao Senhor Deus, né? Se guardarmos e obedecermos os seus mandamentos, estaremos permanecendo no seu amor. O último ponto, né, o 10º ponto que eu chamo a atenção de vocês é completos. E a gente vai ver isso no versículo 11. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Aqui essa palavra gozo, ela significa alegria, ela significa contentamento. E só teremos uma vida completa, cheia de alegria, quando a alegria de Jesus vier habitar dentro de nós. Para que assim essa alegria que estiver em nós esteja completa. Pois também a palavra de Deus relata que a alegria do Senhor é a nossa força. Explicando tudo isso que eu falei para vocês, né, nessas outras palavras mais simples de entender, a alegria do Senhor Jesus, que ela é completa, que ela é perfeita, ela precisa habitar dentro de nós. E nós devemos ser contentes, felizes com essa alegria, né? Como até falei do versículo, a alegria do Senhor é a nossa força, e essa alegria, ela vai nos incentivar, essa alegria, ela vai nos ajudar a permanecermos firmes nele. Bom, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Fique com Deus, que nós escolhemos realmente permanecer no amor de Deus. Tchau!